Oi, Lari, mandando áudio, como a gente combinou na nossa conversa. Espero que não fique muito grande. Mas então, em 2010, eu comecei a fazer teatro no Sesc de Santo Amaro. Antes disso, eu nunca tinha tido um contato formal com teatro. Eu tinha brincado na escola, assim. Eu percebia que meu corpo tinha muita necessidade de se expressar de uma maneira que não era cotidiana, assim, era maior, sabe? Era uma coisa meio exagerada até, que ainda carrego comigo hoje, mas um pouco mais dosada, talvez até por ter tido contato com o teatro. É, Então eu sentia, tipo, crescendo, criança e adolescente, assim, que eu tinha necessidade de ocupar espaços, assim, com o meu corpo. Meu corpo queria ser grande. E aí, por mais que eu não tenha feito formalmente assim teatro na escola, na hora de fazer um trabalho, a gente sempre dava um jeito de fazer uma pecinha, sabe? E aí a gente fazia as peças de teatro, assim, crianças norteadas por uma professora de ciências, não era nem professora de artes, nem nada. E aí, dali eu já sentia, assim, que era uma coisa que me deixava muito feliz, muito feliz. E eu não consigo explicar de uma maneira racional, mas dentro do meu coração, parece que eu sempre quis aquilo, sabe? Mesmo sem eu ter passado por uma escola de teatro quando eu era adolescente. Enfim, quando eu passei no vestibular em 2010, eu passei para a segunda entrada. Eu cursei letras. E aí eu passei 6 meses sem livros, né? E aí nesses 6 meses livres eu disse assim, não, eu vou fazer teatro. E aí eu fiz muito, assim, quando eu entrei de cabeça, de tudo, sabe? O corpo inteiro. Eu fiz iniciação no Sesc e aí ia para todas as oficinas, todos os espetáculos que tava rolando naquela época. A cena era muito efervescente. Muito, tinha muito teatro para criança e juventude, que é o que eu acabei estudando mais. É, tinha, tinha muita coisa do palco giratório passando pela cidade. Putz, foi muito incrível. E aí, dali mesmo, assim, com 2 meses de iniciação, Rodrigo me chamou para entrar no domínio público, que na época, novamente, tinha essa pegada de estudar teatro para infância e juventude, e por isso que eu acabei é, mergulhando mais nisso, né? Mas. Então, vida que segue. Aí, com o domínio público, a gente montou, na primeira montagem que eu estava, claro, né? A Menina que Buscava o Sol, da Maria Helena Kinner. E aí, dentro do grupo, a gente, tipo, fez temporada, viajou com o espetáculo, fez uma leitura dramatizada também. Depois que encerrou o ciclo da Menina que Buscava o Sol, o domínio público, você sabe disso, tem uma característica de se renovar, né? De sempre estar mudando o elenco, né? As pessoas que estão participando. E aí rolou a primeira turma do City, muitas pessoas saíram e ficamos lá no domínio público, eu e mais alguns queridos, e montamos um trabalho que foi divisor de águas na maneira como eu enxergo o teatro e na maneira como eu faço o teatro hoje, que foi Pássaros dos Sonhos. Foi um texto que a gente construiu coletivamente dentro de sala de ensaio e falava muito com todos nós, de uma maneira poética, sensível. A gente estava tocando num tema difícil, que é difícil, infelizmente, difícil, que é a morte, falando para crianças, sabe? Então foi muito incrível, muito incrível. Foi uma experiência muito enriquecedora. Também a gente também fez temporada, viajou, aí teve um dia, nossa, a gente foi para Triunfo, passou 2 dias em Triunfo, depois voltou para Recife, voltou para o Recife direto pro Barreto Júnior para fazer o Festival Nacional. Foi foda, foi muito legal.
Depois dos pássaros foi difícil, porque quando você sai de um trabalho que é bom, você fica meio desnorteado, né? E a gente resolveu voltar para um texto mesmo e montamos o texto do Felipe Botelho, Os Três Coroados. Eu deveria estar em cena, mas eu passei no intercâmbio e fui estudar fora durante 6 meses. Mas participei de praticamente todo o processo de feitura do espetáculo, né, o prévio, e co-dirigi junto com Rodrigo e Gabriela Holanda, que é outra menina maravilhosa. E aí pronto, aí quando eu voltei do intercâmbio 6 meses depois, o espetáculo ainda estava rolando, então eu tava junto. E aí foi meio inevitável, sabe? Esse caminho do City, eu tinha escapado dele da primeira vez, na primeira turma, mas na segunda foi tipo, Amanda, quem é que você tá querendo enganar? Sempre sou eu mesmo. E aí fui atrás, me matriculei na turma nova do City, quer dizer, fiz o teste, né? Aí passei, e o City foi incrível, assim. Eu sei que você sabe do que eu tô falando, porque realmente é um curso que tem um aprofundamento diferente e que, mais do que o aprofundamento, a equipe pedagógica, assim, envolvida na coisa, percebe a educação de uma maneira diferente. Então, ali eu também encontrei as pessoas com quem hoje eu formo grupo. Na verdade, foi antes, porque eu conheci Geraldo Monteiro fazendo Pássaros dos Sonhos, então nós já éramos amigos. E Fernando e André eu conheci nos Três Coroados. Mas a gente não ficou assim, amigão, tá ligado? A gente ficou amigo e tal, trabalhou junto. Tinha uma coisa ali de pessoas que se admiravam, né? E aí, quando foi no City, 6 meses depois do City, em agosto, do início do City, menos de 6, né? Agora que eu tô pensando, começou dia 29 de fevereiro, que nós somos os bissextos. Fernando e André conversaram e tá, vamos montar uma coisa. Tipo, na verdade, André falou pra Fernando assim: ah, eu queria montar isso aqui com a Amanda. Aí Fernando fez: pô, me chama, deixa eu entrar nesse negócio aí. Aí eles vieram falar comigo e assim surgiu o Ainda Sem Nome, Teatro Miçanga. 2 meses depois, acho que 1 mês e meio, 2 meses depois, Gera entrou, Gera Monteiro. A gente já sabia que Gera não ia estar em cena, porque ele tinha passado no mestrado para Londres. Então, passamos um ano só lendo literatura, que foi a base inicial da pesquisa do Miçanga. Lendo muito, autores diferentes, não só Mia Couto, que foi quem, no final das contas, a gente acabou montando. Lemos, 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 testamos coisas, aí montamos Deslenhar. Estreamos em abril de 2018. Aí, em agosto de 2018, terminamos o City. Aí teve o Burrei, né? Só felicidades, coisas boas. No final de 2018, a gente aprovou nosso primeiro projeto no Fucultura, que foi um projeto de pesquisa que visava estudar a cena no espaço público, mais voltado para o espaço da rua mesmo. E aí passamos 2019 desenvolvendo essa pesquisa com o financiamento do Fucultura. Tivemos contato com muitos profissionais diferentes que agregaram muito na nossa trajetória. Eu percebo assim que o Miçanga foi o Miçanga é esse lugar quase de entender assim como é que eu me canalizo enquanto artista e me veiculo dentro da cidade. É um grupo que a gente não tem uma hierarquia estabelecida assim de você é isso, você é aquilo, todo mundo faz tudo. Talvez mais pra frente faça sentido a gente dividir melhor, mas por enquanto não faz. Estar fazendo teatro agora depois do City dá uma reforçada. Assim, a gente tá fazendo durante o City também, né? Mas dá uma reforçada em coisas que eu aprendi dentro do curso. Assim, Saronha Pontes falava muito pra gente que o nome do milagre é trabalho. Então eu percebo muito isso com o Miçanga. Quando a gente tá na labuta, as coisas vão acontecendo, sabe? E aí
voltando para a cronologia, a gente terminou essa pesquisa com oferecendo uma oficina para a cidade, que foi legal. Dentro dessa nossa trajetória, a gente teve algumas outras oportunidades também de dar oficina, não de dar uma oficina mesmo, assim, mas de compartilhar processo, de propor exercícios, de estar com outros grupos. Que, para mim, que sou uma pessoa também da educação, foi fantástico, assim. Eu gosto dessas experiências de troca. A gente precisa trocar. Aí pronto, aí quando terminamos a oficina, assim, a oficina foi no final de semana seguinte já estávamos todos quarentenados. Então foi bem na horinha certa que a gente terminou o trabalho, mas também não conseguimos dar continuidade às nossas pesquisas, né? Porque terminou o financiamento do Funcultura, mas a pesquisa tá só no início, sabe? A gente estava em montagem, processo de montagem na rua, que foi interrompido por esse caótico vírus, né? E aí agora, na pandemia, a gente teve a oportunidade de, de participar de um livro, que é o livro Mergulhos, iniciativa de Daniel Yanai, um artista poeta lá de São Paulo. E aí participamos do Mergulhos, e, criando uma dramaturgia a partir de exercícios de teatro para compor o livro, né? Já que a gente não é inicialmente escritor. Mas eu também percebo, assim, como, por exemplo, eu estou falando da minha trajetória, e a partir do Miçanga, embora eu ainda me desenvolva em aspectos individuais, a gente cresce muito junto, né? Então a gente passa a falar no que o Miçanga fez junto, né? Estamos caminhando junto. E isso é muito precioso, assim, quando você encontra pessoas que faz sentido, sabe, você estar junto. Sou muito grata e também, assim, nesse crescer, a gente vai percebendo que talvez que o que a gente quer é fazer arte, sabe? E que se isso vai ser denominado teatro ou não, não é um grande problema, mas fazer arte parece que é o que mais pulsa, assim. É sensibilizar, é encontrar, é trocar. Poxa, é isso.